Agora o nosso J10 traz um retrato atualizado, que não é bom, dos impactos da gravidez na infância e na adolescência sobre a vida das brasileiras, mas também para a sociedade como um todo. Uma realidade que persiste com muitas consequências. A Plan Internacional Brasil ouviu 1.500 mulheres e comparou a experiência de vida delas. A pesquisa coloca em números como a gravidez entre os 10 e os 19 anos aumenta, por exemplo, as chances de evasão escolar, casamento precoce. Eu estou falando aqui de perda de autonomia, perda de futuros possíveis. Quem mergulhou muito nisso nos últimos dias é a Priscila Moraes, que está aqui no estúdio comigo. Que bom te receber, Priscila. Obrigada, o prazer é meu, Aline. Boa noite para todo mundo. Ainda que para falar de algo que a gente queria que já tivesse se transformado, porque é uma cultura no Brasil que vem sendo mantida por várias falhas, que a gente vai analisar aqui junto. Flávio Oliveira também vai entrar para comentar na sequência, mas antes vamos entender o que a Priscila descobriu a partir dessa pesquisa. E um ponto que parece importante, que você nos lembrou, é que a Plan teve o cuidado de colocar contexto com contexto, considerando as disparidades no Brasil. Não dá para você pensar na realidade de uma menina no Nordeste brasileiro ou de uma menina no Sudeste brasileiro, dependendo da cidade, da renda, das condições em que ela vive. Isso, Aline, é uma forma de evitar distorção, sim, mas é uma forma também de mensurar de maneira real o impacto da gravidez na adolescência, a gravidez precoce na vida dessas mulheres adultas brasileiras. Boa noite para você também que está aqui acompanhando o J10. A gente está falando, Aline, da gravidez precoce, trazendo diversas dificuldades em diferentes dimensões. Dimensão socioeconômica é uma mulher que vai ter dificuldade de encontrar emprego, de se qualificar, de fazer essa mobilidade social, mas vai ser também uma mulher que vai ter problemas de saúde física, saúde mental. Ela vai ter, por exemplo, dificuldade de identificar dores, naturaliza essas dores, esses abusos, tudo isso por conta da gravidez na adolescência. Tudo isso a gente trouxe nessa reportagem que a gente vai ver logo, logo. Mas antes, Aline, eu queria chamar a atenção para um dado muito alarmante. E a gente vai ver aqui no telão que são dados trazidos pela Plan International Brasil, mas que também trazem um histórico brasileiro importante. Então, a gente vê aí esse primeiro dado à esquerda, são dados da PNAD contínua. A gente tem no Brasil 3.500.000 mulheres de até 29 anos que foram mães na adolescência. Então, foram mães com idades entre 10 e 19 anos. E do lado direito, a gente tem os dados do SINASC, que é o Sistema de Nascidos Vivos aqui no Brasil, de 2022. Então, o que a gente tem é que 4,5% de todos os bebês nascidos em 2022 foram de meninas de até 14 anos. A gente está falando de 14.000 bebês de meninas que foram mães com até 14 anos. E o pior é esse dado aí. 16% dessas 14.000 meninas foram declaradas casadas. Então, a gente tem dois problemas. O primeiro problema é a gravidez precoce e o segundo problema histórico no Brasil é o casamento infantil. E a violência, né? Porque uma criança nessa idade está sendo violentada porque não há consenso nessa idade. Isso também está na lei, né? Vamos acompanhar a reportagem da Priscila, então. Vamos sim. A gente para a nossa vida, né, para cuidar do nosso filho, assim. Eu não queria ser só mãe, sabe? Eu queria ser outras coisas também. Eu queria ter uma profissão, eu queria poder estudar. Para a Gabriela, deixar de ir para a escola não foi uma escolha. Grávida aos 14 anos, ela só conseguiu retomar os estudos anos mais tarde. E assim, eu só consegui sair da depressão depois que eu consegui voltar a estudar. Depois que eu consegui voltar a ter rumo na minha vida. Assim como a Gabriela, outras milhares de meninas e adolescentes se tornam mães no país. E um levantamento feito pela Plan International Brasil estabeleceu um retrato inédito do impacto que a gravidez na adolescência provoca na vida de brasileiras adultas. A gente não está comparando aqui uma jovem periférica nordestina que engravidou com 13 anos com uma jovem de 17 anos branca do Sudeste. A gente está comparando grupos similares justamente para levar em consideração as condições socioeconômicas e as desigualdades sociais e estruturais que também interferem e que também agravam esse cenário. O estudo mostra que uma jovem que foi mãe muito cedo, com idades entre 10 e 19 anos,
vai ter mais chances de perder uma oportunidade profissional na comparação com uma mulher que não teve essa mesma trajetória. 8 em cada 10 das que foram mães na adolescência já deixaram de trabalhar por causa dos cuidados com os filhos. Quando a gente compara com o grupo que não foi mãe precocemente, esse número cai. 3 em cada 10 já perderam alguma oferta de trabalho para cuidar da família. Muitas das vezes a gente tenta uma creche, uma coisa assim também, e não é fácil. Na época, não podia deixar com os meus pais e eu não podia trabalhar. Então, depois que eles foram crescendo, que começou a fluir tudo. Já fui expulsa de sala de aula porque eu estava com a minha filha, já não consegui fazer cursos. A sala de aula não é um lugar para criança. O seu trabalho não é um lugar para criança. Tá, e onde essa criança fica? Sabe? Cadê esse lugar? Só trancado dentro de casa? O que você faz? Como é que eu pago as minhas contas, então? O levantamento também identificou que as jovens que foram mães na adolescência têm mais chances de estar fora da escola na comparação com as que não tiveram uma gestação precoce. Quando essa menina grávida vai para a escola e ela sofre preconceito dentro do espaço escolar por uma professora, por uma diretora, por uma coordenadora, isso também é violação ao direito à educação. O direito à educação não se encerra numa matrícula. O direito à educação se estabelece na convivência escolar saudável, né, e responsável todos os dias. Outro dado alarmante diz respeito à saúde mental dessas mulheres. As que engravidaram cedo relatam sintomas de saúde mental com menos frequência quando comparadas às jovens que não foram mães na adolescência. Meninas que foram mães, crianças ou adolescentes, naturalizam a sobrecarga do trabalho de cuidado e os impactos que essa sobrecarga tem. Então, o que isso quer dizer? São meninas que acham que o cansaço extremo, que a angústia, que a ansiedade, que a depressão fazem parte da maternidade. É como se elas naturalizassem um combo, né, muito nocivo em termos de saúde mental como parte do que é, ou do que deveria ser, ou do que elas imaginam que seja ser mãe. Tudo é mais difícil para você estudar, para você trabalhar, ir no mercado, para você se cuidar, tudo é muito difícil. Acho que por muitas vezes eu tentei desistir, eu só não tive coragem. Por mais desnorteador que pareça estar, a vida passa, as coisas passam e a gente não pode esquecer. A gente tem que ter sonho. E o caminho para isso é o estudo. Não desista. Flávia Oliveira, uma experiência que é uma violação, às vezes é uma violência em muitos casos, e que pode condenar a vida dessa mulher, dessa jovem mulher que começa como um adolescente, para o resto da vida. Porque quando a gente pensa que 6 em cada 10 que tiveram uma gravidez precoce não voltam a estudar, são mulheres que jamais vão poder ser o que poderiam ser, jamais vão poder acessar o conhecimento, o pensamento crítico, a autonomia financeira que leva à autonomia emocional, uma cascata de efeitos que exclui essa mulher até do próprio ambiente seguro de vida, né? Sem dúvida, Aline. Muito bonito esse trabalho da Priscila, muito importante essa pesquisa, por tudo isso que você enumerou. São conhecidos os efeitos da gravidez precoce, da gestação na adolescência, na evasão escolar e na dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Inclusive, ainda hoje, a Organização Internacional do Trabalho lançou um relatório sobre o mercado de trabalho, o emprego juvenil no mundo. 12,4% de taxa de desemprego entre jovens de 15 a 24 anos, 20% naquele indicador do nem-nem. Não estudam, não trabalham e não estão em nenhuma atividade de treinamento, de qualificação profissional. São 257 milhões de jovens nessa situação no mundo. 2/3 são mulheres, meninas e mulheres. Por quê? Exatamente por isso. As meninas, quando engravidam precocemente, são praticamente, naturalmente, expulsas do ambiente escolar e do mercado de trabalho formal ou do trabalho remunerado fora de casa, ainda que informal. Elas são empurradas para os afazeres domésticos e para os cuidados com pessoas. Pessoas, no caso,
os seus bebês. Não há uma política pública na direção de acolher essas mulheres e esses bebês. A Gabriela então, teve essa experiência. Exatamente. Que a entrevistou. A escola não aceita, o mercado de trabalho repele. A família incorpora como sendo uma prestadora de serviço não remunerada. Isso, no caso, sobretudo das famílias de menor renda, vão empurrar essas meninas, essas jovens e essas crianças para um ciclo de pobreza permanente. E muitas vezes você usou a expressão autonomia, sem instrução, num mercado cada vez mais exigente, num mercado de trabalho exigindo qualificação, acesso à tecnologia. Elas não vão ter emprego, não vão ter renda e vão estar também vulneráveis à violência doméstica. Então, veja como é uma situação grave e que vai se reproduzindo. Então, absolutamente fundamental que a escola seja um ambiente acolhedor, que a família compreenda a importância de, independentemente de uma gestação, a vida escolar tem que continuar, a inserção no mercado de trabalho precisa ser de alta qualidade e, embora a pesquisa tenha mostrado que mesmo jovens de classe média, quando engravidam, comparada a outras jovens de classe média, também tem essa defasagem, o estoque é maior na baixa renda. E é maior na baixa renda porque engravidam mais, não é porque fazem mais sexo. Meninas de classe média e de classe alta também fazem sexo. Acontece que elas têm acesso a contraceptivo, variados, inclusive contraceptivos de longa duração, e têm acesso à informação para, na maior parte dos casos, evitar a gestação indesejável ou inesperada nessa fase em que é de formação. Às vezes então, famílias que têm mais condição de reivindicar direitos. Exatamente. Então, isso é importante porque é um recado para o mercado de educação, para o sistema educacional, é um recado para o mercado de trabalho, para a inserção no mercado de trabalho, mas é um recado para o sistema de saúde também, no sentido de orientar, de dar informação e de viabilizar um sexo seguro e protegido, sem esses colaterais indesejáveis, mas que são inevitáveis em várias dessas circunstâncias, em razão desse ciclo que a gente comentou. Perdem as meninas, as adolescentes, perdem as jovens mulheres, mas perde o Brasil também. Perde o Brasil. Um grupo de pessoas que poderia estar e tinham direito de estar contribuindo para o país, tendo acesso a oportunidades, a direito, ao conhecimento, emprestando seu talento à sociedade brasileira, contribuindo para a gente construir um país melhor. Então, é uma perda para todo mundo. A gente tem que também pensar em política transversal, como o Brasil como um todo perde, né, Flávia? Sem dúvida, Aline. E perdem essas crianças, porque também há correlação entre a escolaridade da mãe e o desempenho escolar e a escolaridade futura dos filhos. Então, quando você impede que uma mãe acesse integralmente o mercado educacional, você está, em alguma medida, também projetando um futuro pior para os filhos dessa jovem, dessa menina e dessas mulheres. Que bom poder trazer essa reflexão para o J10 a partir de dados novos que a Plan investe. Priscila Moraes, obrigada pela reportagem, todo o time dela que tornou isso possível. E a Flávia por estar aqui comigo trazendo também um olhar tão importante. Obrigada, boa noite. Boa noite, Aline, boa semana. Boa noite a todos.